E falar que, novamente, né? Novamente a gente começa um ano em estado de exceção. O ano passado, a gente começou dando aula, né? Até ali fevereiro, aí entramos no estado de exceção, achávamos que era para um bimestre, depois passou para 6 meses, e hoje a gente fechou o ano, então a gente começa a ler sobre a gripe espanhola, são 24 meses, né? Então a gente vai cada vez ficando mais preocupada, mas tentando ver em que momento é possível. Eu peço a vocês que ocupem as carteiras mais à frente possível, né? Obviamente, nessa sequência aqui. Então, essa legislação é de conhecimento de todos, porque vocês têm tido acesso aos colegiados de vocês, né, aos coordenadores de área, aos coordenadores de curso. Então, essa apresentação vai ficar disponibilizada para vocês, né? Então, a gente pode ir seguindo. Aqui nos ancorou nos apoiou no passado. Essa agora, esse decreto estadual, né? Que primeiro teve em 14 de dezembro, depois nós tivemos 12 em 11 de dezembro, até esse decreto estadual que autoriza as entidades a funcionar. A partir do momento que nós somos considerados serviço essencial, né? Então, isso faz com que nós tenhamos que oferecer o nosso serviço presencial, né, aos nossos estudantes. Professora Berenice, desculpa interromper, mas o áudio está muito baixo. E olha que eu estou com fone de ouvido, não dá para entender quase nada, infelizmente. Certo, eu vou me aproximar. Como é que fica agora, professor? A impressão que dá é que tem um eco, talvez pelo ambiente fechado da sala, né? Vou tentar falar mais devagar, pode ser? Ok, obrigado. Observe que é isso que vai acontecer conosco quando a gente entrar em sala de aula, né? Então é só um ensaio, né? Do que está por vir. Tranquilo. Adaptando, né? Então, o retorno das aulas presenciais, hein? Agora fica na fase de adaptação. Isso. Você atrás A câmera fica melhor? Você consegue falar, o pessoal não vai ver você, mas você consegue falar E direcionado para o webcam. Perfeito, então tá certo. Então vamos lá, que assim já aceitando a sugestão do professor Jean. Né? Então, aqui está os decretos todos, né, que nos amparam, nos ancoram, para que vocês já tiveram acesso. E aqui também a portaria, né, que bem clara, que diz que deverão ocorrer de forma presencial a partir de 1º de março. Deverão ocorrer, a gente sabe, né, que excepcionalmente essa mesma portaria nos permite, então, o uso, né, desse tipo de equipamento, por exemplo, que a Univic está nos oferecendo agora, né? Além do MST, essa câmera, essa condição que nós temos agora para que nós possamos cumprir, então, essa legislação. Então, e também, a par de tudo isso, existem duas questões importantes, né? Não é só a transmissão da aula dos conteúdos, mas também a qualidade da nossa condição enquanto trabalhador da educação e o nosso estudante também enquanto aquele que vem e recebe de nós aquilo que nós temos para oferecer, que são as nossas aulas, né? Então, isso é importante também que se frise. Seguindo, aí vem a questão da legislação. Essa legislação, a gente fez um pequeno resumo, né? Acho que a professora vem para cá. Você vem aqui, acho que fica mais fácil. Tá. Ah, legal. Tá certo. Não, tá ótimo. É a orientação mesmo, né? Isso. Que aí depois disso tudo, no final da nossa explanação, a gente vai ter a explicação do Juarez, da Maria Helena, como nós vamos nos posicionar. Muito provavelmente vai ter algum espaçamento no chão para que a gente possa se orientar, né? Então, isso tudo vai sendo trabalhado. Então, essa portaria, a gente fez um resumo, né? Que existem todos os cuidados, vocês devem ter observado essa sala, por exemplo, com essas marcas, onde o aluno não pode sentar, né? E tudo isso, então, está marcado. A gente tem chamado as medidas de higiene. Vocês também vão receber um link onde tem toda a orientação que faz referência desses cuidados que a gente está tendo dando ao Univille. O Jean
ressalta que nenhum colaborador nosso se infectou, né, professor, trabalhando conosco aqui. A infecção não aconteceu dentro da Univille. Então, isso é uma questão importante que faz com que a gente fique mais tranquilo, porque os cuidados estão sendo tomados, né? Isso nos dá tranquilidade, né? Das medidas de readequação de espaços físicos para a circulação social. Até pensando em um corredor que vai, um corredor que vem, tudo isso já foi pensado, né? Tem sido pensado álcool em todas as salas, todo esse cuidado, né? Máscaras nos espaços, né? Nas nossas coordenações, o professor vai receber essas máscaras para poder atuar. Então, tem muita coisa que os coordenadores de curso já devem ter conversado com vocês. Se tiver dúvida, depois a gente pode ir tirando essas dúvidas, né? Então, o distanciamento social, a higienização de materiais de instrumentos pessoais, né? E todas as medidas de proteção contra o Covid que a gente, né? Eu já passei pela experiência e não desejo essa experiência para ninguém. É uma experiência muito ruim, né? E das medidas de identificação e condição de casos suspeitos e confirmados. Então, o que vai acontecer, né? Essa estrutura toda, nós vamos ter uma sala que vai receber um estudante que talvez chegue aqui na sala de aula, ele entre na Univille e ele não esteja com febre, mas de repente ele vai lá e se sente doente, ou sente que algum estado febril, vai ter um lugar para esse estudante estar, assim como conosco também. A gente sai de casa bem, aqui não se sente bem, vai ter quem nos acolha. Isso é uma questão muito importante. Então, as salas vão ser higienizadas, normalmente as salas vão ser sempre as mesmas, né? Vão ser sempre as mesmas salas, então o estudante vai sentar sempre na sua carteira, nem por isso essa carteira vai deixar de ser higienizada em cada uso, né? E, enfim, isso tudo está muito programado, está muito pensado, né? E a gente vai, então, sempre ter esse cuidado conosco e com o nosso estudante, né? Naquele slide anterior, tem alguma dúvida que vocês tenham aqui? O senhor Jean está aqui também, pode nos ajudar, que também participou bastante dessa comissão, que desses cuidados, né? Então, isso. A orientação é que a gente, então, peça a esse estudante que saia, né? E que vá para esse espaço que vai ser orientado lá em cada área, porque nós temos o CHB, temos socioeconômica, temos aqui direito, temos a saúde, né? Temos as engenharias, então essa orientação vai estar sempre à nossa disposição. E também nós vamos receber vídeos orientativos também, com links, que a gente vai poder ter acesso a como deve atuar. Mas, por exemplo, nesse caso, a gente vai ter que pedir que o aluno se retire, né, educadamente, daquele jeito que a gente sempre fez, que vai continuar fazendo, né? Nós temos nas áreas, indicação de pessoas que são nós temos nas áreas indicação de pessoas que são responsáveis por conduzir essa pessoa nesse estado para a sala de isolamento. Nós temos uma sala de isolamento que, inclusive, fica aqui no bloco 6, que nós estamos. Em cada campus, em cada unidade, nós temos um ambiente disso, porque os decretos nos colocam essa necessidade de ter um ambiente de isolamento. Mas o que nós devemos ter sempre em mente é que orientar o aluno, o docente, o técnico administrativo, que se ele está com sintomas, fique em casa. Não venha. Né? A gente tem que estar sempre orientando, só estamos sentindo mal. Participa da aula de forma virtual, acesse lá o ambiente, como a gente trabalhou no ano anterior, que nós podemos conduzir dessa forma. Então, nós temos todo um protocolo de biossegurança, uma capacitação toda para essa. O que nós estamos planejando é que os primeiros dias, o primeiro dia de aula já no planejamento, já seja rodado esse vídeo da capacitação. Boa noite, pessoal. Estamos com dificuldade de escutar novamente. Ok. Professor, eu estou comentando que nós teremos um vídeo que irá mostrar essa capacitação para que seja rodado nas primeiras aulas, no primeiro dia, orientando os estudantes. Uma boa parte dos nossos estudantes já participaram dessa capacitação. No entanto, nós temos que fazer, mesmo aqueles que já fizeram ano passado, terão que fazer esse ano. Então, tem um vídeo que está em fase de conclusão, que fala de todo o processo de biossegurança, para que os estudantes e os docentes tenham acesso a esses pontos. Mas assim, pessoal, de maneira geral, o que é que nós colocamos? Básico para todo mundo. Máscara,
distanciamento e higienização das mãos. Esse é o essencial do protocolo de biossegurança. Isso nós temos que ter uma premissa muito forte, nós temos que ter isso, ter assim, a condição de evitar essas aglomerações e orientar os nossos alunos. E no momento que estivermos realizando as nossas atividades, nós também teremos que ter essa dinâmica para evitar esse tipo de aglomeração, tá? das nossas práticas. Mas eu já estou avançando aqui na aula da professora Berenice. Não é aula, né? Mas a gente está conversando um pouquinho. Mas são questões que a gente também compreende que, como no ano passado, nós também, quando tivemos a primeira vez o acesso ao MS Teams, para nós, a única possibilidade era uma aula expositiva. Depois a gente foi observando que a gente pôde fazendo outras atividades. E principalmente naqueles encontros que a gente fazia nas quintas-feiras à tarde, os colegas iam fazendo discussões e isso foi melhorando. Muitos de vocês estão até aqui conosco, né, que nos ajudaram naquele momento a mostrar como era possível fazer pelo Teams. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ter que usar as duas coisas. Manter todo o nosso conhecimento sobre as plataformas e o nosso próprio enturma e, paralelo, ter essa dificuldade que eu estou mostrando aqui é a dificuldade que nós vamos ter. Por isso é importante, né, que a gente vá observando esses detalhamentos, tá? Aqui agora vem um pouquinho, só pode virar um pouquinho. Aqui, ó, nessa lâmina agora, a lâmina é do meu tempo, né? Quase que eu não estou aqui, tá? Falta um pouquinho para eu não estar aqui, tá? Mas vamos lá. Olha lá, aqui a gente tem, então, em relação aos profissionais de educação, quais são aqueles profissionais, então, que a gente considera, né, que vão se ausentar dessas aulas e vão trabalhar só de forma virtual. Então, aqui existe, né, idade igual ou superior a 60 anos. Às vezes o colega nosso tem mais de 60 anos, até tem uma comorbidade, mas ele sente a vontade para retornar. Se ele quiser fazer isso, ele tem que ir lá na lista de pessoas e declarar, mas dizer, ó, eu, apesar de ter mais de 60 anos, sei lá, ter uma diabetes, coisa assim, eu quero voltar. Isso precisa ser assinado, precisa ser tudo bem dentro da legislação, porque é disso que nós estamos falando, né? Aqui, eu acho que todo mundo já conhece, né? Pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui, eu estou só invadindo aqui a apresentação, mas a gente está em conjunto aqui. Conjunto, é isso aí. Nós tivemos uma portaria agora que foi lançada recentemente e por isso não está até atualizada aqui na apresentação. Tem alguns pontos aqui que nós temos que levar em consideração agora, que o pessoal aqui também não... É informação recente. Saiu a portaria 166 agora do governo do Estado, e ela coloca também como grupo de risco as pessoas que habitam com pessoas do grupo de risco. E algo que nós estamos analisando, ela remove a questão da idade, mas nós estamos analisando. Tá ok? Remove a questão da idade em que sentido? Que ela não considera quem tem idade acima de 60 anos como grupo de risco. Legal. Mas nós estamos analisando porque existe uma conjuntura, né? Tá. Existe o estadual, o federal, então estamos analisando. Tá? E até os próprios estudantes, né, têm conversado conosco, eu moro com meu avô, eu moro com a minha madrinha, eu moro com meu pai e com a minha mãe, como é que isso fica, né? Isso também, então, eles justificando, né, essa questão também tem sido aceita, né? Por isso que a gente vai trabalhando. Podemos seguir? Acho que aqui essas questões mais da legislação, aqui também a questão dos estudantes que trabalham então nessa mesma linha, com esse adendo que o professor Jean traz, né? E aí vem aquela pergunta que a gente fez lá em fevereiro do ano passado, né? Como fazer esse movimento, que a gente gostaria, assim, enquanto centro de inovação pedagógica, né? Deixar todos muito tranquilos. Em que sentido? Né? No sentido de que pode acontecer algum problema, pode acontecer alguma coisa errada. Hoje, por exemplo, a gente corre o risco de ficar sem luz. Sem luz, o time não funciona, né? Então, na casa dos estudantes. Então, o que acontece? Na nossa casa também. Né? Então, essas questões nós temos que estar preparados para o que possa vir a acontecer de não tão certo. Então, deixa muito à vontade que vocês vão ter sempre o apoio de pessoas, né, nesse sentido, tá?
Por favor. Não reclamam de som, eu fico pensando, será que é um problema da som do vídeo? Será que nós temos será que não tem como resolver essa questão? Sergiane, a questão do som, né, que no chat aqui está muito ruim, né? Como é que a gente pode trabalhar nisso? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, tá? É eu ter a condição de me posicionar aqui. Nós vamos estar usando máscara. Tem pessoas que já possuem um tom de voz baixo, né? Quando nós estamos na sala de aula, nós ligamos o ar-condicionado, ele já atrapalha. Vocês sabem disso, que ele já atrapalha. Então, esse é um desafio. E por isso, a necessidade de a gente ter, do professor encontrar a sua zona de conforto. Aonde é que fica melhor? É aqui onde eu estou? É aqui atrás? Né? De repente, a webcam não está numa altura apropriada. Talvez a gente tenha que baixar um pouco o suporte, adaptar. Mas nós teremos que fazer esse trabalho coletivo. E pedindo esse retorno que nós estamos tendo agora. Por que nós convidamos elaboramos esse momento de forma híbrida? Porque é isso que nós vamos viver. E eu tenho que ter alguém escutando o que o povo está falando lá está remoto. Tá, é que eu estou aqui próximo, eu tô dizendo, é a posição, né? É posição. Então, mas eu preciso, pessoal, o que vocês estão colocando agora é o que nós vamos viver. E nós precisamos disso que está acontecendo também aconteça na nossa sala de aula. Que o aluno que está em casa, que está com dificuldade, nos informe, olha, não estou escutando, não estou visualizando, eu preciso constantemente estar questionando, ter alguém como suporte em sala de aula também, um líder que possa também nos orientar. Olha, professor, eles não estão ouvindo lá. Então, esse é um desafio que nós temos. O som, pessoal, é o nosso principal desafio. Nós buscamos várias formas, o Juarez está aqui, tem trabalhado intensamente para isso, e uma das coisas que a gente está buscando aqui é que, de repente, aquele professor que tem um tom de voz um pouco mais baixo, que a gente tenha uma condição de um microfone para aquele caso à disposição nas coordenações, tá? Mas é isso, é adaptação e o retorno de quem está aqui, de quem está em casa, orientando, nós estamos aprendendo. É esse que a gente está colocando, só que ele vai ficar posicionado na mesa, né, porque tem toda uma questão de higienização. Pensamos também sem fio. Aí sem fio vem na questão que a bateria dura pouco e que ele gera interferência nos outros também. Nós buscamos empresas, então, cada um, se você for nas outras instituições, existem vários modelos aí, né? Nós temos esse modelo básico. Já estou entrando também, né? Assim, mas nós temos situação onde o professor vai querer transmitir com o celular dele. Então, nós vamos também colocar um suporte de celular à disposição nas áreas para que esse professor que quer transmitir com o celular dele, porque o celular, ele tem uma qualidade de captação do som melhor, uma condição de captação do som melhor. Só que nem todo mundo quer, eu não quero usar meu celular. Beleza, o que nós estamos colocando é essa estrutura aqui, tá? Que exige, na aula, né, enquanto professor, eu vou ficar aqui onde o Juarez está. Eu vou ficar de costa, tá? E eu vou estar falando, encontrando essa posição, girando a webcam, tá? Porque eu consigo olhar e consigo falar para o pessoal aqui também ouvir, tá? Então, eu tenho que encontrar a melhor posição. Um bom, R$300. Um de qualidade, bom. É isso, professora. Tá? E outra coisa também que eu acho, vou tentar falar mais alto, eu tenho a voz mais alta, dá para falar, né? O que eu acho também é que a gente talvez tenha que escolher máscaras mais finas. Essa minha máscara aqui, ela é muito grossa, talvez a voz, o som fique mais abafado, não sei se faz sentido isso, né? Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que está agora? Está melhor assim? Pessoal que está em casa, como é que está o som da voz? Melhorou? Está melhor. Agora melhorou.
Ótimo, então vamos lá. Então vamos entrar em algumas questões, porque eu não quero me estender muito, porque eu acho que o importante também vai ser nós aprendermos como trabalhar com esse aparato aqui técnico, né, que eu acho que também é bem importante, só que a gente não pode pular, né, as fases do processo, tá? Então, como é que nós vamos fazer esse movimento? Nós vamos dar uma retomada também nas questões pedagógicas das nossas aulas, né? Não basta só que a gente conheça todo o aparato técnico, né? Nós vimos que sim, que quando nós dominamos o Teams, tudo ficou melhor. Mas depois nós vimos que só a aula expositiva, né? Como eu já tinha feito a introdução, também não era suficiente. Então, como que nós vamos fazer esse movimento, né? Nós vamos trabalhar de que forma? Nós vamos pensar aqui, ó, lá no cronograma de vocês, quando vocês acessarem a esse PPT, tem a divisão dos professores que vão estar dando apoio para todo mundo, né? Então, a equipe CIP, professora Valéria, professora Dalva, professor Walter, professora Soraya, lá em São Bento, tá? Quem que eu esqueci? Maria Helena, professor Raro, professor Roy também veio para ajudar nesse momento. Então, nós vamos ter uma equipe sempre à disposição de vocês, não só nesse momento aqui da formação, mas quando vocês precisarem, né? Então, depois também no final da apresentação tem lá os contatos de cada colega nosso, tá? A partir do ano de agora, 2021, quem coordena o Centro de Inovação Pedagógica é a professora Valéria. Eu passo a integrar o grupo somente, ok? Então, podemos seguir. E aí nós vamos ter que pensar nessas questões das práticas, né? Das práticas que a gente vai usar, desde selecionar aquele conteúdo que na aula só presencial era de um jeito, na aula do Teams ele muda, e agora, né, a gente está com receio de estar trabalhando, né, com essa expressão que é híbrido, né? Porque o híbrido também já tem outro conceito pedagógico, né? Dessa forma virtualizada e presencial de forma síncrona, né? Então, a gente tem tentado trabalhar até para não confundir o conceito do que é o ensino híbrido, né? Que é um outro conceito pedagógico diferente, tá? Então, observar a carga horária, né? Para construir o objetivo da aula. Talvez nós não consigamos atingir o objetivo da aula de forma tão boa quanto no presencial, ou tão boa quanto a gente já estava conseguindo por meio do Teams, tá? Então, talvez isso a gente vai ter que rever, né? Também determinar as atividades de aprendizagem. Então, no primeiro momento, né, nós vamos ter um pouquinho de dificuldade de perceber, por exemplo, como nós vamos fazer um trabalho em grupo, que o professor Jean falou é importante. Com o povo que está conosco presencial, não dá para botar eles em grupo. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos estudar uma forma diferente. No primeiro mês, talvez a gente tenha dificuldade, no segundo também, mas depois a gente vai se apropriando do jeito que nós nos apropriamos quando do MS Teams. E outra coisa, nós estamos em regime de exceção, né? Isso não vai durar para sempre, eu tenho certeza, não sei o fim, mas para sempre não vai durar, né? Outra questão que a gente vai ver também, né, sobre as ferramentas do AVA, todos eles vão estar à nossa disposição, como sempre estiveram, né? E também nós vamos ter vídeos que vão estar em comunidades, desde o que o professor Jean falou da questão da biossegurança até as questões pedagógicas também. Nós estamos gravando pequenos vídeos, assim como gravamos no ano passado para uso do MS Teams. Vamos fazer informações contínuas para que vocês possam tirar suas dúvidas também conosco, certo? E aqui também, novamente, só ressaltando, eu mesmo usando o MS Teams, no ano passado, não trabalhei com questionário, mas esse ano eu gostaria de trabalhar. Como eu vou fazer? Então, tudo isso, o CIP vai dar esse apoio, como fez o ano passado, né? E a gente conseguiu bons resultados, a gente tem certeza disso, né? Vocês reportaram para nós que realmente a gente aprendeu a lidar com equipamentos que antes a gente não tinha acesso, né? As atividades de aprendizagem, a gente também precisa ter esse cuidado pedagógico. Volto a dizer, nesse momento não vai dar para tratar de tudo, mas em tempo nós vamos tratar, tá? E ver como nós vamos fazer, né? Aqui eu coloquei em vermelho, né? Considerando que parte dos alunos estarão participando da aula de forma remota, né? Então, como que nós vamos aprender a trabalhar? Eu acho importante, dentro das coordenações de curso, dos colegiados, nós nos reunirmos, conversarmos com os nossos colegas,
para que eles possam, então, passar também, dividir conosco essas angústias e questões que vão ser exitosas, com certeza, tá? Seguindo, novamente, aqui a gente já coloca aqui um link, né, para que a gente já possa se apropriar de algumas questões em um tutorial que em casa a gente vai assistindo e vai anotando as dúvidas. Então, em seguida, essas dúvidas podem ser reportadas, né? E sempre considerando, né, que o registro das aulas, né, a gente vai precisar ter um diário, ter um mural, e também o Juarez depois vai explicar para nós como é que nós vamos fazer o registro das aulas. Por quê? Porque nós não vamos só poder baixar o virtual, porque vai ter aluno em casa e aluno conosco. Então, ele vai explicar rapidamente como é que vai funcionar também o diário, né? Então, o que nós vamos ter à nossa disposição? Tá? E aí eu passo para a Maria Helena, né? Ela vai falar para nós o que nós vamos ter à nossa disposição. E volto a dizer, na hora da organização de aula, se precisarem de ajuda para montar um plano de aula, né? Como é que nós vamos fazer essa aula? Isso tudo a gente vai em tempo nos organizando e trocando essas informações através das nossas próprias práticas, tá? Gente, assim, a minha participação nesse momento era essa. Me perdoem aí o tom de voz, mas a gente vai se preparando para depois estarmos junto com os nossos estudantes. Obrigada, gente. Vamos lá. Oi, pessoal, boa noite. Aqui na sala vocês conseguem me ouvir bem? Aí de casa, vocês conseguem me ouvir bem? Porque eu estou com a garganta meio incomodada do ar-condicionado. Se eu estiver falando muito baixo, eu busco um fone de ouvido para ajudar. Então, pessoal, a gente... Show, Roy, obrigada. Algumas questões que a gente tem que trabalhar em sala de aula que quando a gente vai pegar na prática, que é lidar com essa amiguinha nova, que a gente teve que fazer amizade com ela ano passado, aprender a falar olhando para a câmera, né, que eu acho que é um grande desafio, porque a gente falava olhando para a gente na tela, procurando o nosso quadradinho, né, que é um desafio, então a gente tem que aprender a lidar com ela. A gente tem alguns equipamentos que a gente vai usar em sala de aula. Obrigada, eu gerei. Então, a gente vai ter um computador, né, que é muito pequenininha, para aqueles professores em casa, aquela caixinha que fica em cima da mesa. A gente tem o Data Show, conhecido de todo mundo, né. Na minha época, a gente chamava, quando eu fazia faculdade, era a máquina de fazer dormir, né, que é o pessoal baixa a luz. Infelizmente, a gente precisa baixar a luz em sala de aula, por causa dos reflexos, da câmera, tudo, não tem como ficar com a luz acesa. Uma caixa de som para quem está em casa, falar com a gente poder ouvir. Então, falar um pouco mais devagar. Obrigada, professora Jane. Eu falo muito rápido mesmo. É normal meu, tem que policiar. Então, a dificuldade que a gente vai ter, cuidar do que está lá e cuidar do que está aqui. Né? Então, caixa de som, quem está em casa pode falar com a gente, que a gente vai ouvir aqui, super tranquilo. A câmera, nossa amiguinha nova, que a gente vai ter que se acostumar com ela, acho que ela veio para ficar. O Teams e o ambiente virtual de ensino, que não é novidade para ninguém. Qual é a maior dificuldade? Conseguir coordenar tudo isso, olhando para vocês e olhando para quem está lá em casa. Né? É como se fosse fazer um programa de auditório. Quando eu pensei nesse modelo, eu pensei no programa de auditório, em que a gente tem que dar conta do público que está em casa e tem que dar conta do público que está aqui. Quando a prof vira, a turma fica sem som. Isso mesmo, quando a gente vira, fica meio ruim. Pode virar. Alguns pontos de atenção que a gente tem. Ficar o máximo de frente para a câmera. Então, essa posição de ficar de costas para o quadro, ela é positiva, mas a gente tem que lembrar de virar a câmera para a gente. Eu sou baixinha, não tenho a estatura do professor Gianni, podia me dar uns 10 centímetros, que eu cresci e ele continuava alto. Então, eu preciso tomar cuidado com essa questão. Se eu falar aqui, ninguém vai vir lá. Eu já fui ver, a gente tinha falado lá, né? Alguns pontos para quem vai usar quadro. Tem professores de matemática, estatística, que precisam, engenharia, que precisam usar o quadro. Então, no quadro, a gente tem algumas questões. A gente tem que tomar cuidado primeiro, pessoal, eu vou girar vocês aí de casa, tá? Vou girar comigo. Aqui a gente tem que tomar cuidado, pessoal, com o ângulo que a câmera vai ficar. Vocês conseguem me acompanhar aqui pelo quadradinho que está aqui na sala de aula. Vocês vão ver que conforme eu vou andando, eu vou subindo no raio da quadra, da câmera. Aqui quem está em casa já não consegue acompanhar o que eu estou fazendo. Então a gente precisa tomar cuidado como a gente vai criar esse posicionamento. Ver até onde a gente vai poder trabalhar dentro do quadro. Então,
estabelecer um pedaço do quadro e tentar trabalhar ao máximo. Eu sei que quem é de matemática e estatística deve estar me xingando mentalmente agora, porque precisa da memória do cálculo. Então, a gente vai precisar buscar estratégias nesse caso, se tiver essa situação para a gente trabalhar, tá? Casos muito específicos que a gente vai ter que trabalhar caso a caso e buscar informações de como a gente trabalhar isso. No quadro verde, a gente tem duas cores de giz que funcionam, que são o giz azul e o giz rosa. O giz amarelo e o giz branco não aparecem bem na imagem da câmera. Por algum motivo de captação, talvez o professor Gaia possa ajudar, porque ele é do audiovisual, ele vai explicar isso melhor do que eu, não fica bom. Então, a gente tem que optar por esses giz mais escuros, que é o rosa e o azul. Tomar cuidado também com o reflexo das luzes. Como a gente vai estar com o data show ligado e que o professor em casa consiga ter o feedback de quem está trabalhando, vai ter que escolher uma parte do quadro para que esse reflexo não pegue, senão não vai dar. Então, também é alguma coisa que a gente tem que pensar como vai trabalhar. No quadro branco, o reflexo é pior do que no quadro verde. Então, a gente tem que tomar cuidado também com luz acesa, com com data show ligado. E as cores de canetão que funcionam melhor são o preto e o azul. O vermelho e o verde não funcionam muito bem também. Eles dão uns reflexos que, às vezes, o aluno não consegue enxergar. Então, são pontos de atenção. Uma dica é tragam água. Eu já estou com a boca seca nesse momentinho, né? Escrever no quadro com tamanho de letra maior. Vocês podem ver que a imagem ali na câmera, para quem está em casa, está vendo bem. Para quem está aqui na sala, está vendo num quadradinho pequeno. Então, fica angulada, né? Fica uma abertura angular. Então, a gente também tem que tomar cuidado nisso na hora de escrever no quadro, para escrever o mais próximo. A câmera dá uma mexidinha, então dá para escolher aqui esse pedaço do quadro, por exemplo, e trabalhar nesse pedaço a parte escrita e evitar os pontos mais longos do quadro, que lá não dá para ver. O pessoal de casa está ficando tonto porque eu estou fazendo com a câmera, mas o pessoal que está aqui precisa entender. Então, essa é a questão. Um ponto bastante importante, e que eu tenho certeza que vocês já estão craques, é tomar cuidado com o chat e com a mãozinha levantada. Porque quem está em casa, às vezes a gente não tem o time de perguntar, de cortar o professor e perguntar. Na sala de aula a gente consegue perceber quem está afim de perguntar, mas quem está em casa às vezes não dá tempo, porque a aula vai tocando. Então, ter o time de perguntar, pessoal, tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Pessoal de casa, tem algum comentário? Então, usar esse tempo até para recuperar o fôlego e deixar os estudantes falarem também e acompanhar o quadro. Aí a gente está vendo aqui, essa dificuldade está altamente relacionada à definição da câmera. Então aqui o pessoal está comentando algumas coisas que a gente tem que fazer essa gestão. É um desafio novo para a gente, mas a gente já venceu esse desafio ano passado nas virtualizações. É só adequar esse novo cenário. Um ponto importante e que vão questionar é a questão de estabilidade de internet. A internet tem dois pontos. Tem o upload, que é aquilo que vai, e o download, que é aquilo que vem, que é aquilo que baixa. Então, a velocidade de upload da Univille, ela é muito boa. Ela vai dar conta de mandar. Só que, às vezes, a internet da outra ponta não é boa. A gente já fez testes aqui na virtualização, em que eu estava no home office, o Adriano da TI estava aqui e o professor estava aqui. O Adriano via límpido a imagem. Eu lá em casa, uma fornecedora vermelhinha, assim, faz um trim, não vou dizer o nome, não vou fazer propaganda, não rolava. Se um outro estudante falava ou abrisse a câmera, eu já não ouvia nada do que o professor estava dizendo. Era problema do meu fornecedor. Fala, prof. Não tem nada escrito no quadro, gente. Foi só exemplo. Mas eu posso colocar alguma coisa aqui. Essa caneta não tá boa. Não estou atendendo, eles não enxergam. A caneta não tá boa. A imagem fica muito distorcida, não dá para ver nada. Acontece, prof. Essa caneta também não tá boa, essa caneta tá muito seca. Pode apagar a primeira, porque senão ele dá um reflexo ruim para quem está em casa. Obrigada. Então, a gente tem essas questões de internet que podem acontecer, tá? Então, umas questões pedagógicas que a gente vai conversar depois, que é, grava a aula, não grava a aula. Pelo que a gente vem conversando, professor Jean, FIP e o NEAIS, é que a deliberação da coordenação do curso, do colegiado, os professores é que vão decidir essa questão, tá? Eco e ruídos na transmissão. Vocês viram que o mais que focou no nosso chat
foi eco e ruído. A gente tem essa limitação ainda. Existe paliativos para o uso disso, e um paliativo é conectar os fones de ouvido no seu celular e transmitir o áudio dessa forma, né? Mas aí tem todas as questões. O professor vai querer fazer isso ou não. Mas, por enquanto, a gente está estudando aí junto com o professor Jean formas de transmitir melhor o áudio. O professor João me questionou se podia usar só o Face Shield. Por regras da biossegurança, não. A gente precisa usar a máscara, tá? Então, fica essa fala um pouco mais abafada mesmo, dessa forma. E a gente pedir, né, que os alunos que estejam presencialmente, que estejam em casa, deem feedbacks para a gente. Áudio tá bom, a transmissão tá boa, se tá dando de ouvir, se não dá. Eles vão ser um termômetro para a gente. Maria, começou todo mundo reclamar que não dá. Peraí, então a gente vai sentar e vai rever, vai organizar e vai ver como a gente vai fazer funcionar. Mas tem como fazer para funcionar. Queria saber se tem dúvidas daqui da sala, se tem dúvidas de casa, se tem dúvidas ali. O papel na mesa. Como, Jorei? Virar a câmera e filmar o papel na mesa para fazer o cálculo. É uma possibilidade, mas a câmera está presa, né, Jorei? Teria que ver se tem como botar um outro tipo de suporte aqui, um articulado aqui. Dá, ó. Só a gente teria que ver a distância, né? Mas acho que... Vamos fazer um teste aí, professor, de casa. Aqui tem um tablet pra gente fazer o teste. Opa, cliquei no lugar errado aqui. Aqui tá um pouco longe, mas se for talvez uma A4, uma cartolina, um flipchart, talvez um flipchart para conseguir fazer. É que a tela vai refletir, né? Que a tela do tablet vai refletir. Mas talvez seja uma possibilidade depois. Eu sei que, eu acho que talvez, vou dar o nome, mas eu tenho certeza que foi a professora Cris, de engenharia lá em São Bento, ela gravava alguns cálculos para o pessoal de engenharia híbrido assim, de cima. Já funcionava. Professor, tem como parar de compartilhar quando mostrar os resultados? Tem, prof, pode parar de compartilhar. Tá? Isso que a gente está usando a apresentação de suporte. Mas se não tem apresentação, para de compartilhar e vida que segue, tranquilo. Só que o bom de ter o data show é que é o retorno que o professor tem. O professor pode fazer um acordo aí, se a turma for cooperativa, de eles finalizarem por voz, por alguma coisa. O professor não precisa acompanhar o chat, por exemplo, mas aí são acordos, né, que tem que ser feitos. Não tem como ter uma regra geral. Acho que a minha parte era isso, eu melhorei. Então, a gente, falando de operacionalizar, esse é um exemplo de operacionalização de aula presencial e online, né, nesse modelo. Cada professor vai ter que buscar suas estratégias, suas ferramentas. O CIP, o NEAD, o PROENT, o professor Jean, estamos à disposição para ajudar nessas metodologias. É um modelo novo, de novo, para todo mundo, né? A gente estava achando que 2021 ia ser o ano da vacina, e ele está sendo pandemia parte 2. Eu brinquei que 2020 não acabou, é 2020 segunda temporada, né? E não foi ainda para o fim, mas que a gente tem conseguido levar da melhor maneira possível. Se tiverem dúvidas, a gente está à disposição também aqui em Salvador. Para vocês agora, novidades no diário de classe. Tá, então, o Juarez vai assumir daqui para frente. Obrigada, gente. Essa parte, então, é a última parte, né, que nós vamos apresentar para vocês. E essa parte é uma parte bem técnica, mas bem importante para a gente já ir se acostumando com essa nova questão. Por favor. Na verdade, essa é uma questão que eu estava conversando agora na entrada com o professor João. Vai ter que ser uma definição por coordenação. Por exemplo, o que nós decidimos lá em letras? Quando tiver o professor que tiver uma das questões descritas, né, naquela aula, a definição do curso de letras e que tudo será virtualizado. Né? Então, por exemplo, eu poderia estar presencial, mas a professora que viria comigo naquela noite, ela tem uma diabetes, por exemplo. Então, o que vai acontecer? No lugar de eu vir, dar presencial, o aluno ir embora, né, e não conseguir chegar, então, o que vai acontecer? Nós optamos para fazer tudo virtual. Isso, naquela noite é tudo virtual.
Por exemplo, o professor João, ele tem um momento, estava comentando comigo, um momento numa sala, segundo ano de letras, por exemplo, eles decidiram que eles não querem vir. Eles fizeram uma baixa assinada e disseram, nós não vamos. Nós conversamos, explicamos, então ele tem uma aula para o segundo ano e outra para o terceiro. Esse do terceiro, ele dá as 2 primeiras para essa turma e depois vai ter um espaço na unidade de educação à distância onde ele pode entrar para trabalhar a aula virtual dele, tá? Porque foi o que a gente encontrou. Ah, mas como é que vai ser se eu dou aula num curso, dou aula no outro? Isso é tudo definição do curso. Por exemplo, alguns cursos definiram que não vão gravar as aulas. Não vão gravar as aulas mais, porque o aluno precisa estar presencialmente naquele momento na sala dele. É uma decisão de colegiado. Colegiados que vão gravar, colegiados que não vão gravar. Então, essas definições a gente pode fazer em sala de aula, né? Em reuniões com os nossos pais. Ok? Beleza? Obrigada. Oi. Não, aqui de não ser, das 2 serem presenciais, sim. Isso é uma decisão que precisa ser tomada. Nós, por exemplo, definimos que quando acontecer de um professor ser presencial e o outro não poder estar, nós vamos virtualizar tudo. Assim, o que tem que fazer nesse momento, tem várias possibilidades. Uma delas é o líder de turma ou as 2 pessoas, porque um pode faltar. Só um momento. Ele conecte na sala e acesse o Teams e transmita para o colega. Isso. Só um momento. É o seguinte, quem está lá em casa não está escutando a pergunta, então eu vou voltar. Professora Jaidete fez a seguinte pergunta, a aluna Jaidete fez a seguinte pergunta, né? Vamos ensaiar. Se naquela noite de 4 aulas, por exemplo, tiver as 2 primeiras aulas, um professor que é considerado do grupo de risco e não vem para a sala de aula, mas o professor das 2 últimas aulas, ele poderia vir presencial. Como é que a gente vai fazer? Eu disse que é uma discussão nos colegiados, tá? E que, por exemplo, o curso de letras decidiu que quando tiver um professor que seja de risco, nós vamos virtualizar todas as aulas, tá? A aula daquela noite, mas isso é uma decisão de colegiado. Professora Terezinha perguntou, professora Terezinha, me ajude. O senhor Jean vai fazer a pergunta da professora Terezinha, tá? A pergunta da professora Terezinha é a seguinte, porque nem sempre nós temos essa condição. Às vezes é uma aula prática, de laboratório, e a turma precisa estar aqui. Então ela vai ter uma aula prática aqui, presencial, e a outra online. A outra online, é nesse sentido, professora Terezinha. Então, por gentileza, faça a pergunta aí. É a mesma coisa, professor. É o mesmo sentido. Nós temos, assim, a professora Terezinha está dizendo assim, ela está dando uma aula presencial, tá? Ela sai e, na sequência, terá um professor que está em casa, em home office, ministrando aula. Como é que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o que nós recomendamos é uma articulação de coordenação de curso, junto com a turma, para eleger 1 ou 2 alunos que possam acessar do computador da sala de aula o MS Teams e projetar aqui no telão para que os outros assistam. As perguntas serão feitas serão ouvidas pela caixa de som aqui, né? Então, é nesse sentido. Essa é uma possibilidade que nós estamos colocando. Ok.
professora Miriam está sugerindo que seja feito um acordo com os representantes de sala, justamente para ajudar a fazer essa transposição que o professor Jean sugere, respondendo a pergunta da professora Terezinha. Professor Pedro, por favor, você pode fazer a sua pergunta agora. Boa noite. Só contextualizando esse processo que a gente está vivendo, eu estou aqui como se fosse um aluno remoto, né? E eu vejo assim que o professor, quando ele está em sala de aula, ele está interagindo com todos os alunos. Só que aproveitando exatamente essa situação que está se passando agora, em que está sendo um questionamento das pessoas que estão aí em sala, eu que estou aqui não estou escutando absolutamente nada do que essas pessoas estão conversando. Então eu fico pensando na dinâmica de uma aula onde eu vou ter que ficar repetindo a pergunta de cada aluno ou o questionamento de cada aluno. Eu não vejo isso como produtivo. Professor, nós não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer que estamos em estado de exceção. Nós vamos sim ter que, no começo, nos adaptar. Então, nós talvez tenhamos sim, nesse momento, que repetir, ou ainda, nós podemos, dentro da sala de aula presencial, ter um estudante nosso que nos ajude também como monitor e que nos faça as perguntas, nos remonte o chat, né? Ou então que o estudante faça a pergunta como o professor fez agora, né? Que todo mundo conseguiu ouvir perfeitamente a pergunta do professor. Ou ainda nessa dinâmica também, de repente, fazer alguma coisa, fazer com que o aluno venha aqui na frente, esse aluno faça a pergunta para a turma. Então, é isso que a gente vai ter que desenvolver, né, durante a nossa aprendizagem. Professora Terezinha, por favor, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. A professora Terezinha tem uma pergunta. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Pensei que você ia fazer outra pergunta. Senão a gente pode dizer, professora Terezinha, vem aqui e faça a pergunta. O Pedro, o João, o Cláudio, venham aqui e faça a pergunta. Então, essa dinâmica que nós vamos encontrar, professor Pedro, é difícil? A gente nunca disse que ia ser fácil, né? Por isso que a gente está aqui reunido para escutar opiniões, para escutar ideias. E é só fazendo que a gente vai aprender, como a gente aprendeu com o time. Eu concordo, professor, vai ser um momento bem difícil para a gente. Mas fazendo acordo com os estudantes na sala, eles nos ajudam, né? E a gente também pode tentar fazer um trabalho diferente, conversando com os nossos pares, né? Nós também estamos pensando em dinâmicas lá no Centro de Inovação Pedagógica, né? Porque é um momento novo para todos. Nós não esperávamos isso, né? Então, não sei, professor, se ajudei ou se atrapalhei, né? Mas é o que a gente pode, nesse momento, dizer a vocês, né? Que não vai ser fácil, mas a gente vai enfrentar. A gente enfrentou momentos muito mais difíceis, né? E vamos seguindo, tá? Ok, obrigado. Agora, tem alguns comentários que a Maria Helena vai ajudar a responder aqui no chat, e depois, agora o Juarez vai mostrar para nós como que o diário de classe é preenchido, tendo alunos presencialmente e à distância. Obrigada, Juarez. Bom, boa noite para todo mundo. A gente desenvolveu uma funcionalidade nova dentro do diário para atender principalmente a questão de lei, né? Porque o que acontece? Se a gente der presença para um aluno e esse aluno fizer, se acidentou fora da instituição e estava presente aqui, né, ele pode ficar ileso dessa questão. Então, a gente colocou dentro do diário uma opção que o professor vai ter que informar que aquele aluno está online, né? Então, a gente tem, já hoje, no diário, a gente tinha duas opções, que era o C, de presente, e o F, de falso. Então, a gente adicionou o O, que seria o O de online. Aqui embaixo tem, né, a legenda, mas a gente também colocou uma coluna. Então, vamos supor, o aluno Adilson, ele está online às 4 aulas do dia, a gente pode vir aqui selecionar, ele já vai selecionar as 4 aulas. É o mesmo procedimento que vocês já fazem hoje para presença e para falta. Também dá de fazer para a coluna, a gente também adicionou ali esse botão. Tá? Então, isso aí seria uma tarefa do professor que está fazendo esse registro. Porque a gente não sabe quando o aluno está online e quando o aluno está presente, né? Até uma questão que a gente levantou, mas ficou...
Se a aula toda é online, ele só vai dar online. Ele já seleciona aqui, então, ó, vamos supor, hoje essa coluna aqui é toda online, ele já seleciona tudo. Ó. Então, todos os alunos vão estar online. Pois não, professor? Como é que eu vou saber se ele está online? Nós fizemos um programa, ano passado, alguém, ele entra e quer dizer, está ali, né? Como que é o nome do professor? Desculpa. Doutor, a gente está exercitando. Você pode levantar e fazer sua pergunta ali na webcam? Nós estamos na fase de treinamento, é para isso. Você pode levantar e fazer sua pergunta na webcam? É importante, senhora. Suzanela fez uma pergunta e a gente vai fazer como se fosse um aluno vindo aqui conversar conosco. Suzanela. O que nós queremos fazer é o seguinte: na hora que eu vejo quem está presente em sala de aula, eu tenho a presença, ou a forma de eu ver como está, por uma lista de chamada, por alguma coisa. Como é que eu faço isso com o pessoal que está em casa? Como é que eu consigo ver quem está? Porque o que aconteceu ano passado, você via alguns quando eles respondem o chat. Mas se ele não responder o chat, como é que eu vou saber? Ele só entra e conversa. Ele só entra e assiste. Mas ele não tem, por alguma questão de andamento, ele não vai se manifestar. Então, ele não aparece nessa lista do chat. Bom, se ele não aparece na lista, aonde eu vou buscar ele depois? Ele não aparece aqui, por alguma questão. Como é que eu vou conseguir buscar isso? Porque eu não faço a chamada na hora. Como é que eu iria fazer a chamada? Aqui agora eu teria que colocar. Ele está presente, ele está faltando, ou ele está online. E agora? É normal. Eu fiz durante o ano todo, eu fazia chamada. E eu chamava o pessoal, perguntava, quem está aí? Né? E é esse processo que nós vamos ter que fazer. É fazer chamada mesmo. Quem está online vai responder. Talvez ele responda pelo chat, né? Ele tem problema no microfone. Talvez ele abra o microfone e fale, presente. Tá ok? E aqui na sala de aula é normal. Então, é o processo normal como nós já fazemos na aula presencial. Não temos outra alternativa. Porque nós, além disso, nós utilizamos muita técnica dos pastores. Quando eles estão pregando, eles olham para a turma e de repente eles dizem assim, amém? Para ver se alguém responde. Se não responder, amém, Jesus. Para alguém poder dar a sua presença assistindo ou não a aula. Bom, aqui no diário, né, dando continuidade, só dando um adendo ali na questão do professor da chamada, hoje à tarde estava com o professor Tiago também de medicina, e lá eles fazem o aluno responder. Se ele não responder, eles dão falta. Tá? Não tem... É bem claro. O aluno vai ter que estar online, e a hora que ele perguntar para aquele aluno, ele tem que estar respondendo. É a mesma coisa na sala de aula, né? Se você pergunta a chamada para ele, ele tem que estar presente ali, estando respondendo. Né? Então, seria mais ou menos esse critério que o pessoal lá do centro está usando. Aqui na chamada, ficou alguma dúvida, né, no preenchimento? A gente também desenvolveu aqui dentro ainda um relatório, que seria esse aqui, que a gente teria uma coluna onde que está apontando os alunos quantas vezes ele ficou online. Então, a gente tem aqui a DIL, e aqui a gente teria o quantitativo da falta desse aluno. Quantas vezes ele veio presente, quantas vezes ele estava em casa, quantas vezes ele faltou. Não, tem que marcar. O registro é marcado, tá? Ele não identifica o aluno online. Então, o registro tem que ser manual pelo professor. Alguém ficou com alguma dúvida aqui na questão do diário? Eu acho que é bem
bem claro, assim, eu acho que todo mundo já está bem familiarizado. Você poderia fazer a pergunta aqui também? Vamos lá. A minha pergunta é se o aluno vai poder optar assistir a aula presencial ou online em casa. E se ele puder optar, não vai correr o risco de, por exemplo, um grande número de alunos vir para a sala de aula e não tem um limite de alunos que vai poder assistir presencial? Professora, obrigado pela pergunta. Nós temos que flexibilizar. Esse é um momento pontual. Qual foi a expressão que a professora Berenice utilizou? Regime de exceção. E nós temos que flexibilizar. A palavra é essa que eu coloco para vocês. Nós temos situações de gente que tem transporte, nós temos situações de pessoas que têm medo, tá? Tem medo, não quer vir, tá? Então, tudo isso nós precisamos analisar, tá? Tem pessoas que querem vir, então nós gostaríamos de ter todo mundo presencial, mas infelizmente, dada essa situação, outro ponto, a gente tem turmas que terá rodízio, vai ter que ter rodízio, e aí de repente, se eu vou adotar rodízio, e eu já tenho uma quantidade de alunos que querem ficar em casa, eu não preciso implantar o rodízio. Então, por isso que a gente está colocando que todos os casos precisam ser analisados e precisa ocorrer isso no colegiado. Né? O colegiado é que precisa analisar isso, os coordenadores, para poder ter essas definições. Essas são as definições que nós estamos colocando. Então, não tem nada muito amarrado nesse aspecto. Tá? O quanto, se a gente puder ter tudo presencial, como eu falei, olha, não pode, a gente vai ter que buscar aí o termo ajustar. Tem que ajustar para todo mundo, tá, gente? Nós estamos num estado gravíssimo, existe ainda reuniões do governo ocorrendo, até segunda-feira, pessoal, muita coisa ainda pode acontecer, tá? Então, vamos lá, no momento que a gente tem isso, eu estava falando antes que é um sufoco para a gente manter as coisas atualizadas, porque o governo passa, fica analisando a evolução da epidemia e ele fica colocando a portaria da portaria da portaria. E aí tem hora que a gente fica até perdido diante de tantas definições, tantas regulamentações. Então, essa é a nossa definição e é isso que nós pedimos para os professores, para os coordenadores, que pensem nessas situações e tentem usar da flexibilidade aí para que a gente tenha condição de trabalhar com esse aluno, de não perder esse aluno, de realmente ter a aula acontecendo dentro da condição de cada um. Tá? A professora Miriam está dizendo que ela está já pensando na coordenação e nos instalamentos, né? Então, que com certeza as coordenações dos cursos vão nos informar disso, né, professora? Porque a gente está com uma conversa aqui paralela, né? Então, volto a dizer, temos que retomar, né? Como a gente está fazendo. Antes de passar a palavra, professor Janela, só complementando o que o Juarez falou, no diário vai ter um dia que o aluno, por exemplo, ele optou por vir presencialmente, mas ele ficou doente, por outra razão qualquer, ou por Covid ou não, ou teve algum problema. O que vai acontecer? Ele vai estar presente e nós vamos, no lugar de colocar, né, o C ou F, nós vamos colocar o O, né, porque naquele momento ele não esteve ali conosco. Isso é muito importante que a gente, então, tenha sempre isso muito marcado, né, porque para nós vai ser muito importante isso, porque é uma questão da legalidade. Ao mesmo tempo que lá, quando o ano passado a gente tinha que também marcar com atividades e tudo mais, nós também tivemos esse cuidado continua, né? Agora com mais essa opção que a tecnologia de informação desenvolveu para nós, tá? Professor Janela? A minha visão seria assim, né?
que na sala de aula pode ter todas as turmas, aí vão dar aqui mesmo a opção para os alunos fazerem online. O senhor está perguntando, né? É uma turma diferente. Isso, o professor Zanella está perguntando o seguinte: existe uma condição de ter todos os alunos? Nós, por exemplo, agora estamos numa sala de 80 e tantos lugares, então nós estamos com uma média de umas, talvez 30, 20 e poucas pessoas, porque aqui é possível, né? Isso. E se isso acontecer no presencial, se realmente eu tenho 20 alunos na sala e todos podem vir, se todos puderem vir, todos virão, sem problema. Mas se entre aqueles 20, 1 ou 2 ou 5 tiverem algum problema desses que a gente referenciou na apresentação, eles vão ficar online e os presenciais vão estar conosco. Não é, Eli? Sim. Uhum. Isso. Todas as salas estão preparadas para esse distanciamento. Vocês estão em casa, não estão vendo, mas a gente já fez o distanciamento botando aquelas fitas amarela e vermelha e preta, onde o aluno pode sentar, onde ele não pode sentar. A Maria Helena vai mostrar. Ó, dá para vocês darem uma olhada que aqui todo mundo está com o distanciamento mínimo, né, necessário, ok? Eu queria complementar essa questão que o professor Zanella traz, porque assim, ó, com a nova portaria que eu mencionei anteriormente, quem tem alguém em casa que é do grupo de risco, pode ficar em casa. Então, dificilmente você vai chegar nessa condição. E mesmo, professor, que caiba todo mundo é possível estar aqui na sala. Mas teve um aluno, ele não quer vir. Nós vamos flexibilizar. Nós precisamos. É o momento. Mas aí, como que ela perguntou, né? Porque ela perguntou, tá, ele vai, como é que o professor vai saber que tem um aluno que ele vai ser sempre online, que ele vai estar hoje ou amanhã? Aí é o seguinte, os grupos, pessoal, assim, ó, é difícil você ter uma turma. Qual a turma que não tem um grupo de WhatsApp agora? Esse aluno vai pedir, olha, fale para o professor transmitir a aula que eu não posso hoje. E a estrutura está pronta para isso. Né? Isso, a estrutura está... O professor Zanella perguntou como é que a gente vai saber, né, se o aluno vem ou não vem. Ele tem que avisar isso, né? Por isso que o professor Jean falou, por exemplo, do WhatsApp, que foi que nós trabalhamos muito no ano passado. Noeli, antes eu vou só passar a palavra aqui para o professor Maurício. Por favor, professor Maurício. Boa noite a todos. Boa noite, professor Berenice. É o seguinte, a minha pergunta é flexibilização em relação à prova. Como é que vai ficar a prova? Vai flexibilizar também? Vamos supor, o aluno vem presencial, o outro fica em casa. Como é que isso vai ficar? Ou vai ser tudo online ou tudo presencial? Nós não temos todas as respostas, né? A nossa sorte é que a prova normalmente só vem pelo menos no final do mês ou no final do bimestre, né? Isso quem faz prova, né? Porque eu, por exemplo, trabalho muito pouco com essas provas pontuais, eu faço um trabalho mais processual. Mas quem trabalha com prova, é uma discussão que a gente está tendo, a sugestão é que a gente continue usando aquela avaliação que a gente já vinha fazendo no ano passado online, ou o professor pode sim, no caso, trazer os alunos para fazer a avaliação presencial. Mas isso, em tempo, nós vamos conversar com vocês sobre isso, tá? Eu acho que uma das primeiras orientações que a gente deve dar, né, em grupo, nessas formações, é como nós podemos fazer isso, né? Essa pergunta está bem anotada, professor Maurício, e a gente já sabia que ela vinha, e vamos tentar encontrar o melhor caminho, né, o melhor termo, para também nesse espaço de hibridismo, como é que nós vamos fazer com o aluno que está em casa e o que está conosco aqui. Tá? Em tempo a gente vai conversar, professor. Mas aí fica a secretaria principal. Eu usei uma nova técnica nessa fase em relação à segunda chamada. Mas como é que nós faríamos? Então, eu tenho 20 alunos, 18 vieram fazer a prova presencial. Dois são viados. Eu faço a segunda chamada. O professor Zanella está fazendo uma pergunta muito semelhante à pergunta do professor Maurício.
Se numa turma eu tenho 18 que estão presenciais e somente 2 virtuais, né? Essa resposta a gente vai ter que encontrar em conjunto, né? A princípio, a ideia é que se faça como se vinha fazendo ano passado, trabalhando com as avaliações online. Mas, volto a dizer, a professora Miriam também falou, são discussões de colegiado, né? Lá nós podemos encontrar um denominador comum e o CIP está estudando isso, que ficou muito recente para nós. Nós tivemos que programar todas essas formações, estudar toda a legislação, né? Ver como é que a gente ia fazer, preocupado com o salamento, com a biossegurança. Então, esse detalhamento a gente espera que até o começo das aulas, no máximo na primeira semana ou segunda, a gente já tenha uma boa resposta para vocês, tá? Podia responder essa em relação ao equipamento, sim, né? Maria Helena vai responder essa questão. A pergunta é, a transmissão estará pronta para ocorrer quando o professor ingressar na sala de aula? Ou seja, eu entro em sala, faço a chamada, já posso começar a dar aula sem me preocupar com a transmissão. Tem gente que não tem nenhuma utilidade com a tecnologia. Isso é bem importante. Então, prof, tem 2 respostas possíveis para essa pergunta. A primeira é da Caixa. Se a professora vai estar em sala de aula presencial ou se vai estar online. Resposta comum para essas 2 perguntas. A turma vai estar preparada, a TI vai estar responsável por cadastrar as turmas e os alunos e os professores. Então, a professora vai ter que entrar no Teams, tanto em casa quanto em sala de aula, para acessar essa aula. Então, a professora é responsável por acessar o computador, abrir, fazer todas as conexões necessárias. A professora fica tranquila, a gente ajuda, a gente ensina, tem vários treinamentos formatados já. E em sala de aula, a professora também vai ter que fazer a única coisa que vai ter que ligar o data show e ligar o computador aqui. Então, as turmas vão estar prontas, mas a questão de acesso, conexão, etc., é o professor que faz. Essa pergunta que vai poder ser... Tem uma segunda pergunta, o professor Juliano perguntou. O professor vai poder fazer como era antes, 100% visual? Essa deixa o professor Juliano. Professor, esses casos que foram colocados aqui, por exemplo, exemplo de letras, foi letras que a professora Berenice colocou aqui, de casos que nós temos que o professor é de grupo de risco, isso precisa ser, essa é uma decisão que está com o colegiado, porque depende da dinâmica da aula, né? Nós dizemos que tem essas e essas condições. Agora, se a sua aula pode ser 100% online, vai depender dessa configuração de horário. Se você não é do grupo de risco, tem toda a condição ali, não ocorreu essa condição de que houve uma situação onde toda a turma quer ficar online. Enfim, se esse caso não aconteceu, você estará na condição de vir presencial. Mas nós estamos passando essas decisões para o colegiado, para que ele possa organizar os coordenadores, os horários e assim definir as dinâmicas das aulas, tá? Por isso que nós estamos definindo que o primeiro dia de aula será online para todo mundo. Então, no dia 22, é aula online. Por quê? Nesse primeiro dia, as coordenações irão passar todas as informações para os estudantes, fazer a reunião para dizer como é que vai ser a dinâmica, enfim, para explicar todo esse planejamento. E cada professor precisa também sinalizar essa condição. Mas isso, volto a falar, isso está sendo tratado pelas coordenações, tá? Desculpa, dia 1º, eu falei dia 22, porque dia 22 começou psicologia. Desculpa, obrigado, professora. É no dia 1º de março, tá? Obrigado. É que no dia 22 nós começamos com psicologia, quilombola e gastronomia. E aí eu estou ainda com aquele planejamento na cabeça, tá? Obrigado, professora. Tem a professora Edson que tem mais um professor, né? Pedro está com a mão levantada. Professor Pedro está com a mão levantada, também, professor Edson. Pode abrir. Pode falar, gente. Professor Pedro. Não, minha mão não está levantada. Então tá. Então, professor Edson, então. Eu só publiquei aí Oi, Beri. Oi. Eu só publiquei aí que o pessoal da área técnica falou que vai dar suporte, né?
Muitos professores já têm a dificuldade de lidar com a tecnologia, agora com novas tecnologias, e todas as aulas iniciando às 19 horas, né, no campus como um todo, esse suporte vai ser possível? Isso, na verdade, o professor Jean pode falar sobre isso melhor. Nós vamos ter esse suporte, sim, Edson. Só o professor Jean vai explicar melhor para você. Professor, o que nós estamos colocando, nós estamos fazendo uma força-tarefa aí da equipe da TI, colocando um técnico em cada área para que ele seja acionado já de imediato, tá? Então vai ter um lá nas engenharias, na socioeconômica, na saúde e assim sucessivamente para as outras áreas, né? E o que ocorre? Nós também estamos, as auxiliares também participaram dessa capacitação, porque coisas pontuais as auxiliares podem ajudar. Agora, eu digo o seguinte, professor, nada melhor do que você visitar a sua sala de aula antes da aula. Visitar a sua aula, verificar como é que estão os equipamentos, como é que vai funcionar, agendar uma hora, inclusive com o nosso suporte da TI, né? E aí a gente evita surpresa. Essa é a nossa recomendação. Nossa recomendação é que vocês testem antes, tá ok? Tá ok, muito obrigado. Da professora Fernanda, dia 1º de março, essa é a nossa recomendação, que seja online para todo mundo para fazer o planejamento, exceto se algum colegiado tiver um planejamento que fuja tanto dessas nossas diretrizes gerais, mas as nossas diretrizes caminham nesse sentido, tá? Para que no dia 1º seja online. Não sei se tem mais alguma questão aqui na sala ou também lá. Eu quero mais uma... Ah, tá. Só uma outra questão em relação às turmas, só um pouquinho, em relação às turmas, né? Que também não sei se ficou bem esclarecido. Turmas grandes que vai ter que ter o rodízio. Isso também é uma questão de dentro do próprio colegiado. A doutora Miriam falou que já está fazendo instalamento, né? Então, acho que a ideia que o senhor Jean traz é muito importante. Eu, por exemplo, não tinha visto ainda a sala como tinha ficado, né? Eu não sabia como é que ia ficar o totem, onde estava a câmera. Então, se desse para dar uma chegada aqui antes da aula, para conhecer, a gente tem à disposição, né, das 8h30 ao meio-dia, das 14 às 18, uma pessoa no CIP. Vocês podem contactar com a gente, com a TI, com a educação à distância. A gente vem junto com vocês, faz todo o trabalho, liga, desliga, vê como funciona. Não tem nada de mistério. Mas parece que quando a gente entra, vê um NUC, não tem um monitor, a gente se estressa. Mas quando a gente chega aqui, a gente já vê que não tem nada de dificuldade, que na primeira ou segunda aula nós já vamos estar navegando de uma forma bem simples, apesar da dificuldade que todo mundo tem, né? Muitos de vocês aqui não têm, em casa também não tem, mas muitos têm. Então, com isso a gente já vem lidando há bastante tempo, né? E paralelo a isso, muito importante que a gente tenha esses domínios tecnológicos. Mas mais que isso, que quando a gente organizar o nosso planejamento de ensino-aprendizagem, que a gente considere isso, né? Qual é a metodologia que eu vou usar? Alguém já disse para mim, professora, só dá para usar agora a aula expositiva. Será que só dá para usar a aula expositiva? Nós também tivemos essa impressão quando começamos discutindo. Fizemos gamificação, aula invertida, né? Fizemos trabalho em grupo, tudo online. Então, a gente vai se apropriando devagarinho. É por isso que a gente vai ter esse suporte, não só tecnológico, mas também pedagógico. Né? A gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível, porque é um grupo que tem muita boa vontade, né? Então, todo mundo está aqui querendo acertar, e isso é um momento importante de recepcionar o aluno, de não perder esse aluno, de mostrar que a gente faz um trabalho de qualidade, né? E isso a gente precisa colocar. E outra coisa, na regime de exceção, isso vai passar, gente. Nós vamos enfrentar. Enfrentamos a dificuldade no mês de março, ano passado. De repente, no mês de maio, estava todo mundo ensinando todo mundo. Vai acontecer isso também. Tá bem? Professor Leandro, pode fazer a pergunta? Tá, eu só queria esclarecer mais um ponto aqui. Foi colocado que ninguém que vai ser online no dia 1º. Ok. Aí a pergunta que eu quero saber é o seguinte, vai ser online só para apresentação da coordenação ou nós, professores, também vamos ter que preparar a aula para esse dia 1º online? Professora, vai lá com o planejamento, tá?
eu remeto ao planejamento das coordenações dos cursos, né? Porque tem coordenação que está, inclusive, propondo evento no primeiro dia. Faz planejamento e faz evento. Tem coordenação que está dizendo assim, olha, nós vamos fazer o primeiro horário é geral e depois já segue aula normal. Remeto novamente ao planejamento dos cursos, tá? É nesse sentido. Ok. Muito obrigada, professor. Assim, né? Os professores que estão na aula, né, devem já, assim, de preferência, né, que todos os professores, a gente sabe que nem todos têm a disponibilidade de estar segunda-feira, lá no dia 1º, no horário de início. Mas quem pode estar no primeiro dia, eu não tenho aula no primeiro dia, mas nós vamos ter como evento do colegiado e você deve ingressar e participar, tá? Porque aí já entra, inclusive, a questão da biossegurança, tá? Então, a nossa recomendação é que todos aqueles que podem acessar, acessem, porque será um momento de discussão, né? A gente espera que vocês mantenham a calma, porque as perguntas virão. Nós não temos resposta para tudo. O que a gente está fazendo é construir isso de maneira coletiva, porque existem muitas especificidades e nós precisamos tratar de todas, tá ok? Doutora Terezinha? Tá. Pessoal, eu queria colocar para vocês também um pedido aqui. Nós estamos em sala de aula, temos esqueço aqui o número, 160, por aí, né? 160 salas, espaços, realizando transmissão simultânea aqui no campus Bom Retiro. Mas eu tenho também São Bento, São Chico, Unidade Centro, e o que nós pedimos? Para que vocês conversem, quem está presencial com os alunos, pedindo para eles evitarem de usar as redes sociais, principalmente transmissão de vídeos, tá ok? Porque isso acaba afetando bastante a velocidade da rede. Nós acreditamos que a nossa rede, pelos nossos testes, vão suportar, só que, claro, se todo mundo aqui que está na sala fizer conexão, nós não vamos ter aí 100 e poucas, nós vamos ter mais de 1000 conexão, e aí ferrou, né? Aí pode ser que a gente tenha uma rede aí com bastante lentidão. A gente espera que isso não aconteça. Então, a gente também pede para os professores, orienta, que conversem com os estudantes. De repente, nós vamos deixar 2, 3, nós vamos pedir que acessem, porque eles vão nos ajudar nesse processo de comunicação com quem está online. Mas, de preferência, que vocês, que os demais, não usem esses aplicativos de vídeo. Quero dizer para vocês que é um passo de cada vez. Vamos com calma, vamos respirar. É um momento novo. Nós estamos com máscara e você trabalhar 4 aulas, tem toda a questão da biossegurança. A cada aula você precisa trocar de máscara. Por isso, nós estaremos entregando um kit para os professores com máscara. Só que se esse kit não tiver no primeiro dia, vocês deverão ir até as coordenações, porque lá as auxiliares terão um kitzinho para entregar para vocês. Porque nós queremos entregar tecido, nós mandamos confeccionar, só que o pessoal não está conseguindo entregar aí a tempo esse kit, mas nós vamos entregar um kit para cada professor, tá? Porque esse é um item essencial. Então, vamos com calma. Quero repetir uma coisa que a professora Berenice falou aqui no início. Nós tivemos, se não me falha a memória, no último levantamento, 49 casos registrados de Covid, positivados na Univille. Nas nossas comunicações com essas pessoas, nenhuma delas suspeita, porque ninguém sabe ao certo aonde é que ocorreu a infecção, mas nenhuma delas suspeita que tenha ocorrido dentro da Univille, tá? Então, isso nos remete a pensar, o pensamento que os nossos protocolos estão funcionando e que a gente deve continuar com todos os cuidados possíveis. Volto a repetir, máscara, distanciamento e higienização das mãos. Isso é
essencial para todos. Tá certo? Volto a repetir, estamos à disposição. A professora Terezinha quer a palavrinha, estou chamando a professora Terezinha aqui também para ela fazer uma fala aqui também. Boa noite e muito obrigado, pessoal. Bom, já vou treinar. Boa noite para o pessoal que está em casa. Eu não vou tomar outra palavra. Boa noite para o pessoal que está em casa e para todos vocês. A gente quer agradecer, né, o trabalho aí do Juarez, da professora Berenice, do professor Jean. Nós estamos aqui praticamente, o Jean diria que praticamente desde o dia 4 de janeiro, né? Saída ali 21 de dezembro, do dia 4 em diante, ele já estava aí com a equipe trabalhando. Nós aqui da reitoria já estamos desde o dia 14, né? Dia após dia, buscando comprar equipamento, máscara. Nós temos 44 cursos com especificidades que às vezes nem a gente tem ideia, né? Da área da saúde, das engenharias, das humanas, sociais aplicadas, que têm especificidades de laboratório, exigências diferenciadas, e a gente está procurando fazer o melhor que a gente pode, inclusive dentro da situação que a gente está vivendo, que é a redução de número de alunos por conta também da pandemia, né? Alunos que largaram o curso, e a gente está fazendo um trabalho aí gigante de tentar buscar esses alunos para refazerem suas matrículas, né? Buscar os alunos novos, que também muita gente não concluiu o ensino médio, porque também abandonou, e isso é mais um agravante para essa situação. Mas a gente está empenhado em continuar oferecendo o ensino superior como a gente começou lá em 2020. Em 2020, no início de 2020, quando todos entramos na sala de aula, que ótimo, né? Na semana seguinte, né, tivemos que fechar tudo e tivemos que virtualizar as aulas, né? E não foi assim, a gente chegou em casa e virtualizou, foi um processo, né? Fizemos os cursos que o CIP ofereceu e melhoramos. Eu vou colocar o meu exemplo, né? O que eu usava de recurso do Teams para o que eu uso atualmente foi assim, eu diria que foi 70% de aumento, sabe? Do que eu utilizava. Eu usava ali a câmera e tal, hoje estou fazendo desenho no whiteboard, estou fazendo uma série de coisas, usando prova, avaliação, coisas que a gente foi ao longo do processo avançando. O governador assinou um decreto de que nós temos que retornar e que quem é grupo de risco deve ficar em casa. Nós vamos ter que, então, ou seja, nós tínhamos uma situação em 2019, uma situação em 2020 e outra situação em 2021, um novo desafio. Nós não vamos sair em quinta, já, certamente. A gente vai novamente passar por um processo de adaptação, de aprendizagem, e assim, gente, isso é a nossa praia, né? Qual é o nosso papel como professor? Não é tentar, dentro da nossa condição, oferecer uma educação e processo de aprendizagem de qualidade? Então, nós vamos também aprendendo e certamente em 15, 20, 30 dias, 2 meses, nós estaremos muito melhores. E, quem sabe, até o segundo semestre a gente já tenha essa vacina. Essa eu já não posso garantir, mas que nós tenhamos a vacina até o segundo semestre, né? Então, assim, nós estamos à disposição na gestão, mas, assim, quando eu digo nós estamos à disposição, eu sempre penso que a Univille é uma universidade comunitária, sem fins lucrativos, ninguém ganha mais ou a menos porque está aqui na frente, ou porque o reitor ou o vice. Nós é que temos que fazer com que a Univille funcione.
Então, essa proatividade, essa coisa depende da gente. Eu estou aqui hoje na qualidade de professora, mas o Jean foi lá pedir para eu... Estou aqui na sala de aula. Mas eu acho que é importante que a gente tenha isso claro, que a gente quer que dê certo. Tá? Então, eu, novamente, saio da zona do conforto do meu Teams, que estava ótimo, que eu já estava desenhando, que eu já estava fazendo tudo, e vou para a sala de aula com uma turma lá e uma turma aqui. Vai ser outro desafio? Vai. Mas nós vamos ter que fazer. Então, assim, a Univille preparou essa situação que a gente tem, que poderia ser a melhor do mundo, câmeras que rodassem, que andassem. Olha, a gente tem ouvido de tudo, mas tudo tem um custo. E nós perdemos alunos nesse período. Então, a gente está fazendo o melhor que a gente tem conseguido. É importante que as coordenações se envolvam bastante para poder... A gente tem uma coordenadora de curso aqui, temos 2, 3, não sei se tem mais... tem mais, a Berenice é vice-coordenadora. E, assim, o envolvimento da coordenação do curso é muito importante nesse processo, né? De saber quem vai ficar em casa, quem não vai, como é que... para que isso seja resolvido, sanado da melhor maneira. Né? Como disse a professora Berenice, estamos num estado de exceção. Né? Ninguém queria que tivesse uma pandemia, mas ela veio. Tá? Então, agora nós vamos enfrentar. Somos professores, né? E temos que estar preparados para fazer o melhor que nós podemos, para ter um processo de aprendizagem com a qualidade que a gente quer. Obrigada. Até que eu estou me aventurando a mexer na câmera, não, primeira vez, tá? Primeira vez que eu estou fazendo, então a gente vai aprendendo fazendo. Gente, muito obrigada. Obrigada para o pessoal de casa e estamos à disposição, né? Tecnologia de informação, unidade de educação à distância, CIP, coordenações de cursos, nós vamos trabalhar em conjunto com a professora Terezinha falou. Muito obrigada e qualquer dúvida estamos aí, tá bom? Obrigado.
Oi, professor Fernando, está me escutando? Oi, agora eu estou escutando. Quem está falando? É a Morgana, né? É Morgana, isso. Professor, na verdade, teve um professor que abriu uma outra sala. Eu vou chamar você, professor Paulo, lá naquela sala que está iniciando a reunião, tá? O treinamento. Mas está um pouquinho atrasado mesmo, pois tiveram um problema lá com o PPT. Mas eu já chamo vocês lá. Tá bom, Morgana, obrigado. Nada, professor. Dessa aqui eu posso sair, né? Pode sair dessa. Tá bom.